Fala pessoal, tudo bem? Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube, Professor Daniel Marques aqui com mais uma aula. Na verdade hoje não é bem aula de língua portuguesa, né pessoal? Embora tenhamos aí no final já uma questãozinha comentada para você que está interessado aí em fazer a prova aí de Sertãozinho, Guarda Municipal de Sertãozinho da banca VUNESP. Para isso, pessoal, vamos fazer o seguinte: primeiramente nós vamos comentar um pouco o edital, tá? E aí depois eu trago já uma questãozinha comentada já de um primeiro tópico gramatical aqui, tá bom? Mas vamos primeiramente então ali, deixa eu pegar o edital aqui com você, tá? Aqui, né, pessoal, para você que ainda não me segue, por favor, segue lá no Instagram, @prof.danielmarques, tá? No Facebook, prof.danielmarquesrs, aqui o nosso canal do YouTube e também o nosso site clubedelinguagens.com.br, tudo junto, né, pessoal? Então, vamos lá, deixa só o prof pegar aqui, tá? O nosso material, só um minutinho. Bom, pessoal, aqui estamos, então, olha só, tá? A parte, né, tá aqui do nosso edital, tá? Já fui direto, né, pessoal, para a parte que nos compete, que é aquilo que você está interessado, não é à toa que você, né, está aqui assistindo ao nosso vídeo, que é a parte do programa, justamente, do edital aí, o programa de língua portuguesa, tá? Então, o que que nós temos aqui, pessoal? Deixa eu só pegar um marcador aqui, para já ir marcando com você, só um minutinho, beleza, olha só, então temos leitura e interpretação, tá, leitura e interpretação de diversos textos, literários e não literários, tá, aliás, já fica a dica para você, tá, dá uma olhadinha aqui no canal do Prof, eu tenho um videozinho aqui que eu falo justamente de textos literários e não literários, tá, pessoal? Sinônimos e antônimos, sentido próprio e sentido figurado das palavras. Essa questão de sentido figurado, pessoal, ela vai aparecer justamente naquelas questões relacionadas a figuras de linguagem. Figuras de linguagem. Então, nas questõezinhas ali envolvendo figuras de linguagem, tá, vão aparecer muitas dessas questões relacionadas ao sentido figurado das palavras, né? Ao sentido conotativo e não sentido denotativo. Pontuação, né, gente? Questões ali envolvendo vírgula, substituição de vírgula por outros sinais de pontuação, supressão da vírgula, né? A questão do porquê, a razão, o motivo pelo qual nós estamos utilizando uma vírgula. Então, a vírgula da linha 18 do texto está sendo utilizada para... Aí, de repente, para isolar um adjunto adverbial deslocado. Eu tenho que lembrar o que é um adjunto adverbial deslocado, ou seja, não basta só lembrar os casos de pontuação, eu tenho que lembrar também as funções sintáticas, né? As funções, a sintaxe externa, que é a parte de orações. Pontuação, tá, gente, é uma coisa que está diretamente relacionada à sintaxe, né? Classes de palavras, que daí já é a parte da morfologia, né? Então, as classes gramaticais, substantivo, adjetivo, numeral, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção. Lembrando, né, gente, ó, que eles colocam assim, ó, emprego e sentido, que imprime as relações que estabelecem. Então, quando eles colocam isso aqui, por exemplo, né, vamos pegar aqui verbos. O que eles podem cobrar de verbos? Tudo, né, gente? Vozes verbais, flexões verbais, né, os tempos verbais. Então, se o verbo ele está no pretérito perfeito do indicativo, por exemplo, no futuro do pretérito do indicativo, os modos, né, indicativo, subjuntivo e imperativo, transposição de vozes verbais, sair da voz ativa para a voz passiva. Então, tudo isso pode ser questionado, né? Concordância verbal e concordância nominal. Então, concordância verbal, né? Vamos pegar um exemplo, aqueles chamados verbos impessoais, tá? Que são verbos que, por exemplo, indicam fenômenos da natureza no sentido denotativo, o verbo fazer relacionado a tempo, o verbo haver relacionado, né, a existir, com o sentido de existir. Esses são chamados verbos impessoais. Por que esses verbos são importantes? Porque esses verbos não possuem sujeito, e aí lá na concordância eles vão interferir. Então, né, quase todo verbo impessoal fica obrigatoriamente no singular, tá? Você viu o que eu falei, né? Quase todo. Por quê? Porque tem particularidades, tem exceções, evidentemente. A concordância nominal, aí já pode aparecer, por exemplo, naquelas diferenciações de adjetivo e advérbio. Eu tenho que lembrar que adjetivo é um nome variável,
variável, diferente do advérbio, que é invariável. Aquelas expressões envolvendo cores, por exemplo. Aí eu vou ter que lembrar, vamos imaginar, ó, uma questãozinha falando se a concordância está devida, se ela está adequada, né, gente? Desculpa o meu H aqui, saiu horrível, né? Ó, olhos, tarará. Aí aparece ali pra gente, ó, é olhos cinza ou é olhos cinzas? Pode ter certeza que aqui uma galera se atira, vai falar que é olhos cinzas, porque vai partir do pressuposto, cinza está concordando com olhos, que está no plural, então são olhos cinzas. Negativo, cinza é uma cor invariável. Então isso aí a gente estuda lá na parte de concordância nominal também. Regência verbal e regência nominal, né? Aí aquela relação, por exemplo, de um verbo, né, e seus complementos, né, ou a ausência de complementos. Já no caso da regência nominal, é a utilização de um nome e seus complementos, né? Colocação pronominal, né, gente, aqueles casos de próclise, mesóclise, ênclise, quando que eu devo utilizá-las, quando que é obrigatória a utilização de uma ou outra, quando que eu tenho a possibilidade de utilizar mais de uma colocação pronominal, né? E a crase, pessoal, que está dentro da regência, seja verbal, seja nominal, mas enfim, né, algumas bancas gostam de deixar em separado essa parte. Uma coisa que me chamou a atenção aqui, gente, vamos lá, é a ausência da parte de sintaxe externa, da parte de orações. Só que olha só, eu te digo, eu não deixaria de estudar isso, tá? Por quê? Porque ele te traz pontuação. E aí, quando ele te traz pontuação, ele pode perguntar, por exemplo, vamos lá, numa frase do tipo, embora estivesse doente, vírgula, João foi ao show. Embora estivesse doente, vírgula, João foi ao show. Ele pode perguntar o que essa vírgula está fazendo. E aí eu tenho que lembrar que ela está separando uma oração subordinada adverbial concessiva, né, gente, de sua oração principal. Então, indiretamente, eu vou ter que lembrar das orações ali, porque a parte de pontuação engloba também as orações. Então, eu não deixaria de estudar orações, embora ela não apareça aqui, tá, gente, no programa de língua portuguesa, nessa parte de uma forma mais explícita, tá? Então, na parte de pontuação, daqui a pouco ele pode te cobrar, tá? Então, indiretamente, isso pode ser cobrado. Eu não deixaria de estudar essa parte. Da mesma forma, não deixaria de estudar as funções sintáticas, porque tu vai precisar na parte de pontuação, mais ainda do que a parte de orações, tá? Então, lembrar o que é um sujeito, um objeto direto, um objeto indireto, um aposto, um vocativo. Por quê, Dani? Vou te dar um exemplo, olha só. Tá? Eu pego aqui, ó, sujeito, verbo e complementos, que é o padrão frasal mais utilizado em língua portuguesa. Eu tenho que lembrar, por exemplo, que entre sujeito e verbo e complemento, eu não posso utilizar a pontuação, salvo em caso de ambiguidade e tal. Então eu não devo utilizar, né, pontuação. Vamos falar da vírgula num primeiro momento. Não posso utilizar a vírgula em sujeito, verbo e complemento. Tá, gente? Então, percebo que para eu dominar uma regra de pontuação, no caso aqui uma regra de proibição de pontuação, eu preciso dominar as funções sintáticas, eu preciso saber o que é um sujeito, o que é um complemento, do contrário, eu vou me perder. Um adjunto adverbial deslocado é uma função sintática, adjunto adverbial. Eu tenho que saber o que é um adjunto adverbial, justamente para que eu possa pensar nessa questão de pontuação ou não pontuação. Então, assim, ó, não deixe de estudar análise sintática, principalmente a interna, tá? São as funções sintáticas, tá? E dá uma olhadinha também na parte de orações, porque elas serão bem importantes aí para você, tá? De uma forma indireta nas questões de pontuação, tá bom, gente? Tranquilo? Bom, visto o edital, vamos fazer uma questãozinha, então, né, que partindo aqui justamente do seu edital, vamos escolher aqui um tópico gramatical e vamos trabalhar então em cima de uma questãozinha aqui para você. Bom, pessoal, seguindo então aqui, agora vamos para a nossa questãozinha comentada, tá? Antes de eu passar aqui para a questão comentada aí da banca, né, VUNESP, tá? Por favor, vou deixar um QR Code, deve estar aparecendo agora aqui para você,
tá? Esse QR Code, pessoal, é para que você possa participar do meu grupo lá do Telegram, tá? No grupo do Telegram eu posto, por exemplo, alguns materiais, alguns PDFs que eu utilizo até aqui nos nossos vídeos no YouTube. Eu também posto os materiais da nossa live de domingo. Eu dou lives aos domingos aqui, tá? No meu canal do YouTube e disponibilizo esse material lá pelo canal Telegram, assim como o link para as lives. Então, se você quer dar uma estudada, uma reforçada aí, né, na língua portuguesa para o seu concurso, enfim, ou para vestibular, se você também está aqui está estudando para vestibular, tá? Te inscreve, tá? No nosso canal. Eu vou deixar o link também na descrição do vídeo, tem o linkzinho do Telegram, mas caso você queira já de uma forma mais prática, então é só, né, pegar esse QR Code aí, vai te levar direto para o nosso canal do Telegram, tá bom? Venha fazer parte do nosso grupo de língua portuguesa. Então vamos lá, gente, olha só. Assinale a alternativa em que o verbo destacado está no tempo passado. Então, olha só, legal que ele não especificou, por exemplo, o modo, né? Então, poderia ser modo indicativo, assim como poderia ser modo subjuntivo, né? Dani, imperativo. Imperativo não, né, pessoal? Imperativo nós não temos tempos dentro do imperativo. O imperativo é tão somente um modo verbal, tá? Dentro dos modos indicativo e subjuntivo, aí sim nós temos formas pretéritas, né? Então vamos lá, olha só, muita gente lê mal. Esse lê aqui, né, gente, traz uma ideia de quê? Uma ideia de presente, né? Presente do indicativo, tá? Então, né, pessoal, não é o que queremos, tá? Depois, estimular a boa leitura deveria ser fundamental. Ah, Dani, esse deveria tem a ver com o passado. Não, na verdade, gente, a terminação ria é a terminação clássica do futuro do pretérito, do modo indicativo, tá? Não é pretérito, não é passado, tá, gente? Dani, quando que eu utilizo, né, o futuro do pretérito? Tá? Normalmente quando nós estamos falando de possibilidades, tá, pessoal? Possibilidades, hipóteses, né? Aí a gente vai utilizar o futuro do pretérito, tá? A leitura ajuda a enxergar melhor a realidade. Ajuda, pessoal. Isso aqui é, de novo, presente do indicativo, tá? Lembrando, né, pessoal, que o indicativo normalmente traz aquela ideia de certeza, né? De algo certo, de um fato, de algo concreto, né? Ele escreverá um diário. Ó, o que é isso, gente? Escreverá. Isso aqui é futuro. Também é futuro, só que agora é futuro do presente do indicativo. Dani, o futuro do presente do indicativo também traz uma ideia de certeza? Também traz ideia de certeza, tá, pessoal? O único tempo dentro do indicativo que não traz ideia de certeza é o futuro do pretérito, justamente porque eu mostrei aqui para vocês, né? O futuro do pretérito está atrelado a uma possibilidade. Os demais tempos dentro do indicativo, tá, gente? Presente, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito e futuro do presente, todos eles trazem uma ideia de certeza. Mas, poxa, Dani, se é futuro do presente, que nem ali, ó, ele escreverá um diário. Dani, é futuro, o futuro a Deus pertence. Como é que eu vou dizer que isso aqui é uma certeza? Pessoal, olha só, quando a gente fala que é uma ideia de certeza, a gente está se referindo ao enunciado, aquilo que está sendo dito. Quando alguém chega e fala assim, ó, ele escreverá um diário, é porque essa pessoa já está partindo de algum pressuposto que faz com que ela acredite que de fato aquilo ali se concretizará no futuro. Por isso que o futuro do presente, sim, é uma ideia de certeza, tá bom? É um fato concreto. Claro que a situação em si, no meio do caminho, pode acontecer algo e aquilo não se realizar, mas ao enunciado nós atribuímos um valor certo, um valor de certeza, tá bom? E por último, né, pessoal, nós temos assim, ó, aquele rapaz entregou o livro ao bibliotecário. Opa, aquele rapaz entregou. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é o pretérito perfeito do indicativo. Pretérito perfeito do indicativo, tá, gente? Dani, tem algum jeito assim mais prático de eu
visualizar que isso aqui é o pretérito perfeito, porque eu consigo identificar que é pretérito, Dani, mas quando eles começam a misturar os pretéritos, eu me passo um pouquinho. Então tá, então eu vou te dar uma dica, olha só, quando a gente fala, né, das formas pretéritas dentro do indicativo, tá? Dentro do indicativo, as formas pretéritas, tu sabe que ele pode ser um pretérito perfeito, um pretérito mais que perfeito. Na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos começar pelo imperfeito. Ele pode ser um pretérito perfeito e um pretérito mais que perfeito. Mais que perfeito, tá, gente? Um desses três. O pretérito imperfeito, tá, é a terminação vá, 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 ou ia, 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 e o era para o verbo ser, tá? Então, olha só, quando eu tenho, por exemplo, cantava, pulava, bebia, vendia, fazia, ou o verbo ser na forma era, eu estou falando de pretérito imperfeito do indicativo. O pretérito mais que perfeito é a terminação rarará. Lembra? Fizera, fora, comprara, chegara, partira. Isso na sua forma simples, né? Porque na forma composta seria tinha ou havia mais o particípio passado, tá, pessoal? Que é normalmente representado pela terminação de O dos verbos. Como assim, Dani? Vamos lá. Se eu pego realizara, realizara é pretérito mais que perfeito do verbo realizar. Se eu tivesse tinha realizado ou havia realizado, também seria pretérito mais que perfeito do verbo realizar, tá, gente? A diferença é que o primeiro, o rarará, é forma simples. O tinha realizado, tinha executado, tinha comprado é forma composta, tá bom? E quando algo indicar passado e não for nem imperfeito nem mais que perfeito, o resto é pretérito perfeito. Tá bom? Acho que fica bem mais fácil. Como assim, Dani? Vamos pegar o verbo realizar? Vamos lá. Realizava. Opa, é imperfeito, né? Tá? Realizara é mais que perfeito, né? Então, e realizou? Opa, realizou não é nem realizava e nem realizara. Então, ele só pode ser perfeito. Fica um pouquinho mais fácil, né, gente? Tranquilo? Sem problemas? Então tá. Espero que você tenha gostado desse videozinho. Vou te pedir mais uma vez, mais um favorzinho. Deixa um likezinho, tá? Deixa um likezinho. Se quiser, se inscreve aqui no nosso canal para receber, né, as notificações aqui. Aperta o sininho ali, tá, gente? Porque daí sempre que o prof colocar algum vídeo novo, você já vai ficar sabendo de cara, ó, até deu uma viajada aqui, já vai ficar sabendo de cara, tá? Que o prof compartilhou um novo vídeo aqui com vocês, tá bom? Eu te espero no nosso canal Telegram, um grande beijo, fica com Deus, te vejo na próxima, até lá, tchau!